Aleluia, glória a Deus, chegando com mais uma palavra de Deus nesse dia, irmãos. E hoje a palavra se encontra em Apocalipse, aleluia, glória a Deus. Apocalipse capítulo 1, amém, glória a Deus. E desde já, irmãos, quero fazer um apelo para você que não é crente ainda, você que não é cristão. Irmãos, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, irmão, da sua vida e da sua alma, porque ninguém vai ao Pai senão por Ele, tá bom? Então, desde já eu já quero convidar você para ficar até o final, tá bom? E Deus tem uma palavra para você, amém? Então vamos para a palavra, aleluia. Apocalipse capítulo 1, aleluia, glória a Deus. Esse, aleluia, capítulo vai falar comigo e vai falar também com você. Glória a Deus. Então, no capítulo 1 e no versículo 1 começa falando assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente deve acontecer. E, enviando-as pelo seu anjo, as notificou ao seu servo João. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 2, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo de tudo quanto viu. Aleluia, Senhor. No versículo 3 fala assim: bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Aleluia. Glória a Deus. Jesus está voltando, irmão. Aleluia. No versículo, glória a Deus, no versículo 4, vai falar: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça a vós e paz da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Aleluia, glória a Deus. No versículo 5, irmão: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Aleluia, glória a Deus. Deus poderoso. Irmãos, vamos comigo agora para o versículo, aleluia, 6. E nos fez, aleluia, glória a Deus, e nos fez reino, sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia, glória a Deus. No versículo 7 continua falando que eis que venho com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém, aleluia, glória a Deus. No versículo 8, irmãos: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, e que era, e que há de vir, com Todo-Poderoso, o Senhor da glória. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. No versículo 9, eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátio, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Aleluia, glória a Deus.
E no versículo 10, eu fui arrebatado e espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Aleluia, glória a Deus. No versículo 11, vem comigo, que dizia: o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas, a Éfeso, a Esmina, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Aleluia, Senhor. Meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, vem comigo para o versículo, aleluia, glória a Deus, 12, aleluia, que fala assim: e voltei-me para ver quem falava comigo, e, ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro. Aleluia, glória a Deus. No versículo 13 fala que no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, vestido de uma roupa talá, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Aleluia, glória a Deus. No versículo, aleluia, 14 vai falar assim: e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Aleluia, glória a Deus. Eu sinto a presença dele aqui. Arabacébia e Arabassúbia, o Senhor da glória. Sua presença é real nesse lugar, papai. Aleluia, Senhor. Versículo 15. E os seus pés, semelhante a latão reluzente que fora refinado como uma fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Aleluia, glória a Deus. No versículo 16, irmãos, tinha ele na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Aleluia, glória a Deus. No versículo, aleluia, 17, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Arabacebe ananacanta nabassúbia, irinanacantara. Aleluia, Senhor. Cantarabacébia. Aleluia. No versículo, irmãos, 18, vai falar comigo e com você assim: eu sou o que vivo, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia, glória a Deus. No versículo 19 fala: escreve, pois, as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de suceder. Aleluia, glória a Deus. No versículo 20, eis o mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, e dos 7 candeeiros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Oh, Senhor da glória. Esse foi Apocalipse capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 20. Aleluia, glória a Deus. Agora vamos para o capítulo 2 de Apocalipse. Aleluia, glória a Deus. Deus poderoso, Deus de honra, de glória e de poder. Aleluia, Senhor. Apocalipse capítulo 2. Aleluia.
Deus é bom, Deus é poderoso. Aleluia. Deus é bom a todo tempo, irmãos. Glória a Deus. Então, Apocalipse capítulo 2 e o versículo 1 começa falando assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Aleluia, glória a Deus. No versículo, aleluia, 2 vai falar: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança, sei que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. Aleluia, glória a Deus. No versículo, aleluia, Senhor, no versículo 3, aleluia, glória a Deus. Versículo 3, irmãos, fala assim: retens perseverança e por amor do meu nome sofrestes e não desfaleceste. Aleluia, glória a Deus. No versículo 4, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Aleluia, glória a Deus. No versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste e arrependeste, e pratica as primeiras obras. E se não, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependestes. Aleluia, Senhor. No versículo 6 vai continuar falando: tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. No versículo, aleluia, Senhor. Glória a Deus. No versículo 7, aleluia, vai falar assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Aleluia, glória a Deus. No versículo 8, ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Aleluia, glória a Deus. No versículo 9 também vai continuar falando: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem ser judeu e não o são, porém são sinagogas de Satanás. Ira na bassúbia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, meus irmãos, em Cristo Jesus. Venha, no versículo 10, não temas o que há de padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia, glória a Deus. No versículo, glória a Deus, 11 fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Aleluia. Meus irmãos em Cristo Jesus, no versículo, aleluia, glória a Deus, no versículo, aleluia, no versículo 12, irmãos, vai falar: ao anjo da igreja em Pérgamos escreve:
Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Aleluia, Senhor. Fala assim no versículo 13: sei onde habitas, que é aonde está o trono de Satanás, mas retens o meu nome e não negastes a minha fé, mesmo nos dias de antigos. Minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Aleluia, glória a Deus. No versículo, aleluia, glória a Deus, Deus é bom. No versículo 14, irmãos, aleluia. No versículo 14 vai continuar falando: entretanto, algumas coisas tenho contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque lançar tropeços diante dos filhos de Israel, introduzindo-os a comer das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Aleluia, Senhor. No versículo 15 também fala: assim tens também alguns que de igual modo seguem a doutrina dos nicolaítas. Aleluia, Senhor. No versículo 16 fala, irmãos: arrependei-te, pois, ou senão virei a ti em breve, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Aleluia, Senhor. Deus poderoso. Aleluia. No versículo, irmão, aleluia, glória a Deus. No versículo 17 fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei no maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 18, irmãos, ao anjo da igreja em Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como de chama de fogo, e os pés semelhantes a latão reluzente. Aleluia, glória a Deus. A presença dele é real. Aleluia, cantarabassa. Aleluia, Senhor. No versículo 19 também vai continuar falando: conheço as tuas obras, e o teu amor, e a tua fé, e o teu serviço, e a tua perseverança. E sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Aleluia. No versículo 20, irmãos: mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e lhe a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Aleluia, Senhor. Meus irmãos, no versículo, aleluia, 21, aleluia, glória a Deus. No versículo 21 vai continuar falando: e dei-lhe tempo para que se arrependeste, e ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Aleluia. No versículo 22 vai falar: eis que a lanço no leito de dores e numa grande tribulação os que comer têm adultério com ela, se não se arrependerem das obras dela. Aleluia, Senhor. No versículo 23, irmão: e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações,
e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Aleluia. Glória a Deus. Agora, irmãos, aleluia, vem comigo para o versículo 24. Aleluia. No versículo 24 também fala: digo-vos, porém, a vós os demais que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina, e não conhece as chamadas profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Aleluia, glória a Deus. No versículo 25, meus irmãos: mas o que tendes, retém-do até que eu venha. Aleluia, glória a Deus. No versículo 26, irmãos meus: ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Aleluia, Senhor. Aleluia, glória a Deus. No versículo 27 vai continuar falando: e com vara de ferro as regerá, quebrando-os do modo como são quebrados os vasos do oleiro. Assim como eu recebi a autoridade de meu Pai. Aleluia, glória a Deus. Santo de Israel. Eita glória. Eita glória. Aqui no versículo 28 fala: também lhe darei a estrela da manhã. No versículo 29 fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Esse foi o capítulo 2 de Apocalipse, do versículo 1 ao versículo 29. Agora vamos para o capítulo 3 de Apocalipse. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 3 de Apocalipse. Aleluia, Senhor. Deus de honra, de glória e de poder. Aleluia. Capítulo 3 e o versículo 1 já começa falando assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras, tens nome de que vives e estás morto. Aleluia, glória a Deus. No versículo 2: sê vigilante e confirma o restante, que estava para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Aleluia, Senhor. No versículo, aleluia, 3, vai falar: lembra-te, portanto, do que tens recebidos e ouvido, e guarda e arrependestes. Pois se não vigiais, virei como um ladrão, e não saberá a que horas sobre ti virei. Aleluia, glória a Deus. No versículo 4 também fala: mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignos. Aleluia, Senhor. Aleluia. No versículo 5, irmão: o que vencer será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aleluia. Irmãos, no versículo,
aleluia, 6, aleluia, vai falar, aleluia, glória a Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia, glória a Deus. No versículo 7 vai falar: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, no que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Aleluia, glória a Deus. No versículo, glória a Deus, aleluia, 8, fala que conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aleluia, Senhor. No versículo, aleluia, glória a Deus, no versículo 9, fala comigo e fala também com você. Eis que farei na sinagoga de Satanás taus que se dizem judeus, e não o são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Aleluia, glória a Deus. No versículo 10 vai continuar falando que, portanto, guardaste a palavra da minha perseverança. Também o te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Aleluia, Senhor. No versículo, aleluia, 11, vai falar, aleluia, assim: venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. No versículo 12 também fala: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, donde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Aleluia. No versículo, aleluia. Irmão, vamos repetir o versículo 11 e o 12. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. O versículo 12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, donde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Aleluia, meu novo nome. Aleluia. No versículo, aleluia, glória a Deus, no versículo 13, né, irmãos? Aleluia. No versículo 13, aleluia, Senhor. No versículo 13 fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. E no versículo 14, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aleluia. No versículo 15, conheço as tuas obras,
que nem és frio e nem quente. Quem dera fora frio ou quente. Aleluia, glória a Deus. No versículo 16 vai falar: assim, porque és morno e não és quente e nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Aleluia, glória a Deus. No versículo, aleluia, 17, meu irmão, vai falar: porquanto dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um coitado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aleluia, glória a Deus. No versículo 18, irmão, aconselhou-te que de mim compres ouro refinado do fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio, a fim de ungires os teus olhos, para que vejas. Aleluia, Senhor. No versículo 19, aleluia, Senhor, vai falar que eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sei por zeloso e arrependei-tes. Aleluia. No versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém o ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Aleluia. No versículo 21, meus irmãos, ao que vencer, eu lhe concederei se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. E no versículo 22 vai continuar falando: quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Né, irmãos? Esse foi o capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 22. Aleluia, Senhor. Deus é bom. Agora vamos para o capítulo 4 de Apocalipse. Aleluia, glória a Deus. Deus é poderoso, irmãos. E Deus, Ele está aqui, Ele está aí onde você se encontra nesse momento. Aleluia. Apocalipse capítulo 4, no versículo 1, já começa falando assim: depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que eu vi, voz como de trombetas, falando comigo, diz: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas deve acontecer. Aleluia, glória a Deus. No versículo, aleluia, 2, vai continuar falando: imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Aleluia, Senhor. Vem comigo no versículo, aleluia, 3, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Versículo 3. E aquele que estava assentado era, na aparência, semelhante a uma pedra de jaspe e sádio, e havia ao redor do trono um arco-íris semelhante, na aparência, a esmeralda. Aleluia, glória a Deus. No versículo 4 vai falar:
Havia também ao redor do trono 24 tronos, e sobre os tronos via sentados 24 anciãos, vestidos de brancos, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor poderoso. No versículo 5 fala: e do trono saía relâmpagos e vozes e trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Aleluia, glória a Deus. No versículo 6 vai falar: também havia diante do trono como que um ar de vidro, semelhante ao cristal, e ao redor do trono, um ao meio de cada lado, 4 seres viventes cheios de óleo por diante e por detrás. Aleluia. Aleluia, Senhor. No versículo 7, e o primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo ser, semelhante a um touro. Tinha o terceiro ser o rosto como o de homem, e o quarto ser era semelhante a uma águia voando. Aleluia, Senhor. Mas o versículo 8 fala: os 4 seres viventes tinham, cada um, 6 asas, e ao redor e por dentro estava cheios de olhos, e não tem descanso nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir, o Santo de Israel. Meus irmãos, no versículo, aleluia, glória a Deus, no versículo 9 também fala que, e sempre que os seres viventes davam glória e honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Versículo 10. Aleluia. Versículo 10, irmãos. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentados sobre o trono e adoravam ao que vive pelos séculos dos séculos. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: aleluia, glória a Deus. E no versículo, aleluia, Senhor, vem comigo, irmãos, no versículo 11, aleluia. Digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade existiram e foram criadas. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Senhor. Irmãos, esse foi o capítulo, aleluia, glória a Deus. Foi o capítulo 4, aleluia, glória a Deus, do versículo, meus irmãos, aleluia, glória a Deus, do versículo 1 ao versículo
11. Amém? Glória a Deus. Então já quero fazer o apelo para você mais uma vez, você que não é crente ainda, você que não é cristão ainda, então aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, porque Jesus está voltando e Ele vem buscar a sua igreja e Jesus quer te salvar. Amém? Então aceita Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Aleluia. Jesus está voltando, irmãos. Amanhã estamos de volta com mais palavra de Deus, tá bom? Fica conosco.